7. E o verso de número 2. Enquanto os irmãos encontram, quero externar minha gratidão a Deus por retornar a este lugar e estar retornando a este lugar para adorar e bendizer o nome do Senhor Jesus. Louvo a Deus pela vida do pastor Ramon, dos irmãos, da equipe de intercessão. Eu acho muito bonito ver os irmãos trabalhando. Glória. Louvo a Deus pela vida da minha esposa, que hoje nós, na correria do trabalho, você falou, não vai dar tempo nem de nós se arrumarmos não, mas vamos adorar o Senhor Jesus. E assim nós viemos para bendizer o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Livro de 1 Reis, capítulo de número 17, verso de número 2. Confesso aos irmãos, eu estou um pouco doente. Eu fui diagnosticado essa semana passada com pneumonia. Eu estou fazendo um tratamento de tantos remédios naturais, quanto também remédio de farmácia. Então eu peço aos irmãos que vai nos ajudando, dando glória a Deus aí. A gente voltou a trabalhar, saiu do atestado, voltamos a trabalhar, mas ainda tendo uma dificuldadezinha básica, mas confiando que já vou sair daqui curado pela glória de Deus. Quem crê nisso, diga glória. Porque, irmãos, eu acredito no milagre de Deus, eu acredito na providência de Deus. Certa feita, eu passei por um oftalmologista, ele falou, você tem que parar de pregar, porque senão você vai perder a sua voz, e me deu uma infecção muito forte na garganta, e ele falou, ou você para, ou você para. E aí eu acabei continuando, e Deus me curando, diante da presença de Deus. Então eu creio também que vai fazer a mesma coisa. Quem encontrou, diga amém. A palavra de Deus diz assim, depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo, vai-te daqui, eu vou pelaquilo ali que está mais fácil, e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos, que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe trazia pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passando dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Amém? Amém, igreja? A palavra de Deus para a nossa vida hoje, ela vai nos trazer a era dos reis, e um dos piores, segundo a Bíblia, no capítulo de número 16, e o versículo de número 29, ele vai dominar isto, que foi o pior reinado em Israel. Filho de Ourim, que era Acabe, um homem que viu seu pai governar diante da presença de Deus, viu liderar um povo, só que mediante aos seus reinados, muitos anos, ele estava sempre diante da presença de Deus. Porém, o seu filho, ele se desviou do propósito que era, ou a visão que era do seu pai, e ali casando com uma das sacerdotisas de Baal, que era Jezabel, e ali começou a se desviar do projeto de Deus, e a Bíblia vai dizer que foi um dos piores reinados, fazendo mal para Israel. Só que quando nós observamos a história, e quando nós observamos a trajetória do rei Acabe, nós vemos que quando está tudo a perder, Deus ele vai preparar profetas para direcionar a sua palavra, porque existe um povo que ainda acreditava que Deus poderia fazer alguma coisa. Existia ali ainda uns remanescentes que oravam e buscavam a presença de Deus, um povo que cria que Deus iria levantar pessoas para trazer resposta,
Porque, queridos, Deus só vai trazer resposta para quem procura. Deus nunca dá resposta para quem não está procurando, porque Deus, ele é sensato. Deus, ele vai levantar um profeta por nome Elias, que está diante de uma circunstância, diante de uma situação, vendo o seu povo padecendo. Aí do nada surge um profeta. Só que esse profeta que está se levantando, ele vem com uma identidade. É um homem que tem caráter, é um homem que não tem medo. E ele vai entrar na história, não é para profetizar segundo a vontade de Deus, mas ele vai se levantar e vai dizer, segundo a minha, ele está dizendo, eu sou homem de Deus, e da onde eu venho, das experiências que eu tenho, eu conheço um Deus, e eu conheço a intimidade que eu tenho com Deus. Queridos, quando alguém chegar para você e vai dizer, meu irmão, eu acredito que Deus vai fazer na tua vida, não precisa nem ele dizer, assim diz o Senhor. Porque a maior resposta de Deus para nossas vidas, muitas das vezes não vem como assim diz o Deus de Israel. Assim diz o Senhor. A palavra do Senhor vai dizer que o profeta, ele entra em um cenário e vai surgir na pior fase de Israel, aonde o povo está deixando de adorar a Deus, porque o rei levantou-se um Deus de madeira, colocou-se um Deus ali e disse, agora esse aqui será o Deus de Israel. E o povo começa, aqueles que vão, como diz o ditado, Maria vai com as outras, começa a lidar com isso. Aí Deus está dizendo, está na hora de eu levantar alguém. E esse alguém se levanta e diz, segundo a minha palavra, não haverá chuva. Não haverá chuva. Ele está dizendo, aquilo que vocês precisam, Deus vai trancar o céu, para vocês entenderem que só existe um Deus em Israel. A providência para Deus mandar seria fácil. Alguém vai olhar para Elias, para o profeta Elias, e vai dizer, esse homem é doido, não vai acontecer. As pessoas começam a rir do profeta, e ele disse, olha para o céu, o que vocês estão vendo? Aí lá vem o mensageiro e diz, não, eu estou vendo uma nuvem segundo a mão de um homem. Ele está dizendo, a dificuldade que já temos de ver um avião que é grande. Agora imagine, uma nuvem do tamanho da mão de alguém, de um homem. Aí lá vai ele levantar e diz, prepara, porque vai chover bênçãos, mas antes das bênçãos vir, vai vir aquela luta, para que as coisas se coloquem no lugar. Porque o profeta vai profetizar que não vai chover. Aí o povo todo pega a atenção e direciona ao profeta, dizendo, vai chover. Porque não é porque ele disse que não vai chover que as coisas não vão acontecer. Eu não ouvi ele dizer que era no nome de Deus de Israel. Então vai chover. Só que vai passar os dias, os céus se trancam. O povo começa a dizer, o profeta é homem de Deus. Porque, queridos, tem hora que Deus te faz prova para alguém, que olha para você e diz, coitada do irmão. Coitada da irmã. Ah não, fulana de tal não tem Deus na vida. Aí você vai lá e profetiza na vida de alguém que você nem, muitas das vezes, sabe a intenção do coração da pessoa. A pessoa volta para casa e diz, eu não acreditei porque ali foi profecia da carne. Só que no decorrer da semana as coisas começam a direcionar para trazer sinais para você que era de Deus. Aí o povo diz, não está chovendo, é tempo de chuva. Aí os magos dizendo, hoje vai chover. Os astrólogos estão dizendo, hoje vai chover. Região de Israel vai cair água. E nada acontecia. Aí o povo começa a entender que era coisa de Deus, o que o profeta falou. Aí começa o profeta a viver o risco. Aí lá vai Deus prezar pela vida do profeta. Lá vai Deus prezar pela vida da quem ele ama.
Você viu a pastora falando aqui? Quando ela viu que era de Deus, disse: meu bem, pode pegar, você é mais velozes e furiosos, então pode ir. Preste atenção, queridos. Quando o povo deu a entender que o profeta estava segundo a ordem de Deus, aí Deus vai dizer: ei, eu prezo pela tua saia, se esconda, foge, e vai para o lugar que eu te ordenei. E eu já dei ordem para os... Me ajuda, irmãos. Para que os corvos vos alimente. O profeta que está lá, tranquilo, de boa, está vendo as coisas acontecer, aí Deus diz: está na hora de você levantar e fugir. Tem gente, querido, que não entende o mistério de Deus. Tem gente, queridos, que não compreende o propósito de Deus. Pensa que Deus vai te deixar num campo minado e vai dizer: agora te vira. Existe um momento que Ele vai te colocar para profetizar e está dizendo: agora saia, porque a fúria que vai vir contra a tua vida é para... Tem gente que não compreende. Ah, fulano sumiu, passou um tempo sumido. Ah, fulano passou um tempo lá no monte, lá buscando a presença de Deus. Fulano está fugindo da profecia. Não, irmão, Deus sabe a hora de te dizer: está na hora de você levantar e se esconder. Deus poderia levantar e dizer: não, Elias, pode ficar tranquilo. Todos que se levantarem contra ti não prevalecerão. Aí tem hora, irmãos, que quando a gente vai para uma roda de conversas e a gente vê pessoas dizendo: não, irmão, você tem que ser homem de Deus. Se Deus colocou a tua palavra, não tema. Mas tem hora que Deus fala assim: está na hora de tu sair do cenário. Está na hora de você ser esquecido. Está na hora de você compreender: o que eu vou fazer na tua vida será interpessoal, porque agora é comigo e com você. Porque, irmãos, tem hora que aparecem profetas. Hoje eu falei isso. Tem hora, pastor, que parece profeta, que fulano profetizou que fulano de tal iria morrer famoso. Aí aparece tanto vídeo, tanto nas redes sociais, aparece tudo, e as pessoas começam a ovacionar: fulano profetizou. Aí começa a profecia aparecer nos feeds das suas redes sociais. Aí de repente a pessoa não tem mais nem o que se falar mais do profeta. Porque tem hora que Deus tem que trazer zelo para a tua vida. Tem hora que Deus, antes de trazer a provisão, Ele está dizendo: está na hora de Deus te cuidar de você, do íntimo, no cuidado. Aí lá vai o profeta indo para uma direção que Deus está dizendo: vai para o Querite. Ele está dizendo: tu já tem um endereço. Tu pode ir, porque já tem um endereço para você estar. A localização está aí, agora vai. Só que Deus não falou: permaneça tantos dias. Ele só está dizendo: vai, porque eu vou cuidar. E o interessante é que Deus, ele é bem claro em dizer ao profeta. Ele não disse: vai porque eu vou dar ordem. Ele não vai dizer: vai porque eu vou dar ordem para fulano cuidar de você. Não, ele vai olhar para o profeta e vai dizer: vai porque eu já dei ordem para os garçons te servirem. Tem pessoas, irmãos, que ainda estão com medo de servir a Deus. Tem pessoas que ainda estão com medo de levantar um propósito diante da presença de Deus. Tem pessoas que ainda têm medo de ser dizimista da presença de Deus, com medo de acontecer alguma coisa e você ficar no deserto. Aí Deus está dizendo: ei, antes de você ouvir a palavra, eu já dei ordem para alguém cuidar de você. Antes de você entender o que eu posso fazer, pode não ter R$1 no banco, mas a providência já está preparado. Aramandarácia. Olha para o teu irmão, diga para ele assim, pergunta para ele, pergunta para ela: por que tu está questionando ainda? Me ajuda, irmão. Enquanto você pergunta e vai dando glória. Por que você está questionando ainda? Ah, não, eu não vou.
ajudar nesse projeto missionário agora, porque senão vai faltar. Só que Deus, pastor, não mandou o profeta dizendo, passa lá no Tatica e faz uma compra do mês, não. Ele está dizendo, pega as tuas coisas e vai. Ouve somente. O profeta não se preocupou com o que iria comer, porque ele está dizendo, eu preparei o corvo para te alimentar. E não te preocupa, porque não vai te faltar. Não vai te faltar? Olha para o teu irmão e diga assim, tu está entendendo o recado? Pergunta para ele assim, tu está vendo a provisão já? Porque tem gente, pastor, que Deus está falando, só vai. Mas tem que pegar uma muqueca, como diz nós paraenses, de farinha de puba, aquela grossa mesmo. Coloca aqui, ó, pega um ovo, coloca do outro lado. E, eu vou fazer a obra. E Deus está dizendo, deixa tudo, vai somente. Porque Deus está preparando tudo para você. Não é porque Ele está cuidando, é porque Ele quer te levar numa sobrenatural que você ainda não viveu. Ele quer te levar numa experiência que você ainda não viveu. Você vê as pessoas contando, aí Deus está dizendo, agora é a hora de você viver a minha provisão. Aí tem gente que faz prova com Deus. Se Deus é na minha vida, deixa eu ganhar aqui no Tigrinho. Esse negócio. Deus vai fazer a provisão agora. E muitas das vezes Deus não vai trabalhar com o que você está investindo. Deus vai trabalhar com aquilo que você não. O que Deus vai perguntar? O profeta vai perguntar para a viúva: o que tu tem, hein? Ela vai dizer, eu não tenho nada. Eu só tenho uma vasilha, uma botija de azeite. Ele vai dizer, é isso que Deus quer trabalhar. Deus quer trabalhar na provisão do que tu tem. Quando o profeta diz, volta para a tua casa, aquela mulher foi tão crendo, porque ela está dizendo, peraí, eu só precisava de uma palavra para me ativar, eu só precisava de uma palavra para melhorar o meu momento, agora eu vou voltar para dentro da minha casa e fazer aquilo que Deus me ordenou. Eu imagino os vizinhos olhando para aquela mulher e dizendo, para que eu vou dar botija de azeite para você, se tu não tem nem o que comer? Se os cobradores estão na porta da tua casa, aí aquela mulher entra para dentro de casa, fecha a porta e a providência vindo. Eu imagino aquela mulher não poder gritar, mas eu acredito que aquela mulher está dizendo, hoje eu estou vivendo algo que eu nunca pensei que iria viver. Deus trouxe essa campanha para a tua vida, querido, para você entender da provisão que Ele pode fazer na tua vida, para você pegar o microfone e dizer, irmão, eu vivi um momento com Deus na minha vida que eu nunca iria imaginar. Porque, irmãos, Deus, Ele não muda. O povo de Israel sentia vontade de comer carne, e Deus falou, deixa eu realizar o desejo, essa tua vontade, e mandava carne. Porque Deus, Ele gosta que você seja dependente dEle. Aí tem gente, pastor, que está nas suas próprias forças, lutando. Hoje mesmo eu ouvi isso, parece que nunca vai dar certo, nunca sobra dinheiro para mim. Aí eu falo, Deus, vai moendo, vai judiando, vai colocando para que ela possa entender a providência de Deus. Para quando dizer, Deus, eu não tenho nada, mas amanhã o Senhor vai fazer. Sabe o que eu mais... Essa semana eu alegrei meu coração, que a minha irmã mandou um direct para mim e disse assim, eu preciso te contar uma história. Eu preciso te contar uma novidade na minha vida. Porque a minha irmã viveu um período de provisão na minha vida. De chegar dentro de casas, nós moramos juntos, não tinha nada, e eu falava, Deus, o Senhor vai fazer porque eu estou fazendo a tua obra, eu estou fazendo a tua obra, eu estou diante da tua dependência, e o Senhor não vai deixar faltar nada. E antes de chegar o almoço, as coisas aconteciam. Aí ela mandou um direct para mim e falou assim, Janilton, eu voltei para Jesus, porque eu sei do milagre que Deus pode fazer.
Ela mora lá em Palmas, ela falou assim, olha, o que Deus fez, porque todas as vezes que eu lembro daquele momento, meu coração se alegra, e eu sei que o Deus que opera na tua vida, também vai operar na minha vida, porque é Deus de provisão. Aí o profeta, ele começa a viver uma experiência, pastor, que outros profetas não vai viver. Qual foi outro profeta que foi sustentado por corvos? Aí imagine aquele corvo cheio de fome, mas levando comida para que ele pudesse se alimentar. E ele não vai dar do pior, não. Ele vai dar do melhor, da primícia. Ele vai dar o melhor ao profeta. Só que o nosso problema, queridos, é que nós só queremos viver na providência. E tem hora que Deus precisa fazer o querite secar para você voltar a adorar ao Senhor. Porque tem gente, irmãos, que estão acomodados. Tem gente que está vivendo tão acomodado naquilo que, pelas forças dos braços, que Deus está dizendo, eu preciso fazer essa fonte secar. Porque enquanto o profeta está comendo, dormindo, comendo de novo e dorme de novo, aí Deus está dizendo, e passando-se uns dias, o ribeiro se secou, porque não havia chovido. A providência de Deus não é momentânea, a providência de Deus, ela é reta na sua vida. Aí só que Deus, ele precisa tirar o profeta da zona de conforto. Tem hora, querido, que Deus vai ter que olhar para você e estar dizendo, eu estou operando na tua providência, mas está na hora de você levantar, para que a providência continue. Está dando tudo certo, oh glória, todo mês o dinheiro está multiplicando, as bênçãos do Senhor se multiplicando. Aí Deus está dizendo, não, eu estou mandando a providência, mas está na hora de você sair da zona de conforto, porque o que eu tenho para fazer na tua vida é uma experiência a mais. Porque tem hora, pastor Ramon, que Deus precisa me tirar do conforto, para me gerar uma experiência, e a experiência que eu tenho, ser gerada na vida de alguém. Sabe por que Deus manda uma bênção para você? E eu vou ser sincero para você entender. Sabe aquela hora que você amanhece e diz, rapaz, eu estou com vontade de comer uma lasanha. Aí alguém te liga e diz, ei, vem almoçar aqui em casa, fiz lasanha. Aí você fala, que provisão é essa? Sabe aquele dia que você está dizendo, Deus, eu preciso pagar minha conta, e alguém que já tinha 10 anos que te deve, nem lembrava, te manda aqueles R$500, e você fala, meu Deus, é providência. Aí você pega só para você. Só que tem hora que Deus tem que te tirar da zona de conforto, e vai dizer, agora sai daí, e vai para Serepta, porque lá eu dei ordem, para que uma mulher te sustente. Aí, pastor, parece ironia da Bíblia. E parece que Deus mente para o profeta. Parece ironia que existe uma mulher que está na entrada da cidade, pegando graveto para cozinhar a última do seu alimento, e está dizendo, eu vou comer e vou morrer. Aí chega o profeta e disse, se Deus mandou cuidar, é ela que vai cuidar. Não, tu não está entendendo. E eu preciso concluir agora. Tem hora que você sai da tua casa, aí chega na casa de alguém que está numa situação pior. Aí você entra, e a única coisa que você tem é uma palavra, e a pessoa diz, eu tenho um restinho de café ali, e eu vou fazer um cafezinho para você beber. Aí você sai dali tão saciado, dizendo, meu Deus, a irmã só tinha aquilo, mesmo assim me ofereceu. Mas você se levantou, orou, e Deus abriu porta do céu, para desencadear sobre a vida de alguém. Ei, olha para a pessoa que está do teu lado. Quantas vezes Deus não usou essa pessoa entrando dentro da tua casa
Você não tinha nada, mas só ela pisar, orar por você e tomar aquela água gelada que não tinha mais nada e saiu de lá, Deus abriu portas do céu para te abençoar. É porque ela passou por uma provisão, e essa provisão também chegou na tua casa, e essa provisão está chegando também no teu lar. Aramandaracandarabás. Eu vejo aquela mulher chegando, vendo o profeta, e o profeta dizendo: prepara um cozido primeiro para mim. Aí aquela mulher está dizendo: não tem condição. Aquela mulher vai olhar para o profeta e vai ser sincera, porque a sua alma está doendo. Ela está dizendo: por causa da seca, a minha casa também está na prova. Mas aquela mulher vai olhar o profeta, e o profeta vai dizer: pega, cozinha primeiro para mim, e depois para você e para os teus filhos. Aí aquela mulher está dizendo: se ela está dando ordem, porque ela passou pela mesma experiência que eu. Não, tu não está entendendo, irmão. Aramandaracandarabás. Charamandorocandoroya serebia corvias. Sabe por que Deus coloca pessoas que identificam com a tua prova? É porque a experiência dela vai fazer você acreditar no milagre de novo. Deus está dizendo: ei, profeta, vai para Serepta, porque lá eu já dei ordem para alguém. Só que aquele alguém não recebeu ordem de Deus, mas a experiência que o profeta teve na provisão de Deus fez ela voltar a sonhar. E tem hora que a tua experiência, o teu testemunho volta a fazer pessoas a sonhar neste lugar. Eu vou te dar um minuto para você adorar. Eu vou te dar um minuto para você compreender o que Deus está dizendo aqui. Ele está te arrancando da zona de conforto, mas vai colocar você para contar a tua experiência, que foi ter a provisão de Deus. Se coloca de pé nessa noite. E ali adorarei ao Deus. Cadê a cantora, Jesus? Eu quero te dar um minuto para você entender o que Deus está falando aqui com você. Porque Deus, Ele está trabalhando aqui, e eu já posso sentir. Deus te trouxe aqui nesta noite para te dizer: ei, as experiências vai valer a pena, porque o que eu vou fazer na tua vida vai ser grande. O milagre vai acontecer, vai voltar a chover, mas antes da chuva chegar, tu vai viver o sobrenatural. Porque você estava deixando de acreditar. Porque você estava deixando de acreditar. Aí chega alguém e diz: ei, me empresta. Tu estava falando: rapaz, eu estou precisando. E Deus está dizendo: você vai ser um canal de bênção no meio